são as competências que, para eu poder surfar nessa onda das cidades inteligentes, desse mercado que vai chegar como consultor LICE, quais são as competências que eu vou precisar ter para poder acelerar as cidades inteligentes, para eu poder nadar de braçada nesse mercado, para eu poder entender aí e ter mais oportunidades. Quais são as competências que eu, enquanto pessoa física, meu CPF, eu, cidadão, o que eu preciso saber para me colocar a serviço? E aí eu vou te colocar aqui algumas competências, que são competências que vai de conhecimento, alguns conhecimentos que você precisa ter, algumas habilidades que você precisa ter e algumas atitudes que você vai precisar ter. Então, competências, habilidades e atitudes do consultor LICE, porque não é só conhecimento técnico. Você precisa ter conhecimento técnico, mas você também vai ter que ter habilidades e atitudes para poder conseguir surfar nesse mercado, conseguir se posicionar no mercado como consultor em cidades inteligentes e etc e tal. Então, olha só. Competência 1 está relacionado com planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico está relacionado com a questão de visão, do saber onde eu estou, saber onde eu estou indo e qual é o caminho que eu vou trilhar para chegar lá. Isso é planejamento estratégico, de uma forma muito simples, muito didática. Você precisa saber onde que eu estou, para onde que eu vou, qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar lá. Esse é o processo de planejamento estratégico. Competência normativa. Competência normativa é você saber das leis, saber das regras do jogo, saber como é que funciona a parceria de ganho cúbico, saber como é que funciona o modelo de negócio para cidades inteligentes, saber como é que funciona as regras da gestão pública, as regras do setor privado, as regras do terceiro setor, as regras das escolas, o que funciona. Porque se você vai oferecer um serviço para um determinado agente da inovação, você precisa saber as regras, tá? Então, basicamente, você precisa entender, ter a sua competência normativa, entender como funcionam as regras do jogo. Basicamente, é isso. Visão antecipatória. Você precisa saber identificar relação de causa e efeito. Se eu pudesse traduzir assim, Grazi, o que é visão antecipatória? É você olhar assim, causa e efeito. Se eu fizer isso, acontece aquilo. Se eu seguir o caminho A, eu vou chegar no ponto B. Se eu pegar o caminho Z, eu vou chegar no ponto Y. É isso que você precisa saber, tá? Conseguir vislumbrar o que é que pode acontecer antes de acontecer. Para você poder assumir uma posição de antecipar os problemas e não remediar os problemas, ok? Não colocar panos quentes no problema. Antecipar, trabalhar de uma forma que você consegue identificar e você já está minimizando o problema antes dele acontecer. Isso é uma visão antecipatória. Para você ter uma visão antecipatória, você vai precisar ter uma outra competência, que é a competência de visão sistêmica. E a competência de visão sistêmica é entender como as coisas se interagem e se relacionam no meio. Naquela cidade que você está atuando, naquela empresa que você está atuando, na sua família, na sua cidade, na sua empresa, no seu país, no seu estado, dependendo de qual é a escala geográfica que você está atuando. Se você está atuando a nível de casa, se você está atuando a nível de condomínio, se você está atuando a nível de bairro, de região administrativa, de cidade, de estado, de região brasileira, Nordeste, Sudeste, independente de qual é a sua área de atuação geográfica, você vai precisar entender de como os 4 agentes da inovação interagem, de quais são as regras desse jogo, de como que as coisas se interagem, como se dá essas correlações, de como esses agentes interagem no espaço, na economia, no social, no ambiental, na política. Você vai precisar ter essa visão sistêmica, ok? Visão integrada. Uma visão de longe, uma visão assim, deixa eu me afastar e enxergar o quadro inteiro, a pintura toda. Que quando você enxerga a pintura toda, aí você sabe exatamente, pontualmente, onde é que você tem que atuar. É capacidade crítica. Capacidade crítica não é você colocar defeito nas coisas. Capacidade crítica é você se colocar numa posição de cooperação e se questionar sempre
como é que eu posso ajudar a melhorar esse negócio que está aqui? Porque existia um caminho para chegar até ali. E as pessoas, elas fizeram o melhor que elas podiam naquele momento, aos trancos e barrancos, com as informações que elas tinham, com o recurso que elas tinham, com as condições que elas tinham, elas chegaram até ali. Aquilo ali, com certeza, é o melhor que ela consegue fazer. Aí a questão é, se você chegou e viu que o negócio está meio zoneado, que o negócio está meio bagunçado, não é colocar defeito nas coisas. É se colocar numa posição de cooperação e mostrar para as pessoas onde estamos e onde podemos chegar e que existe um jeito mais fácil e melhor de chegar até lá. Então, olha só, estou aqui, eu falei da competência de planejamento estratégico, competência normativa, entender as regras do jogo. 3, visão antecipatória, né? Assumir essa posição antes, né? De ter uma posição mais de antecipar do que remediar, sair daquele aspecto de apagação de incêndio, sabe? Sair desse processo. E aí a gente conseguir antecipar e não remediar. Ter uma visão sistêmica, competência 4, ter uma capacidade crítica, né? Não colocar defeito nas coisas, mas se colocar numa posição ali de como é que eu posso ajudar? Será que existe um jeito melhor para poder fazer isso daqui? Autoconhecimento. Você precisa saber quais são os seus limites, para saber quando é que você vai dar conta de fazer aquilo e quando é que você vai precisar pedir ajuda. Você vai ter momentos que você vai começar a fazer consultoria que você não vai conseguir dar sequência. O negócio vai ficar complexo de um jeito, você vai precisar chamar outras pessoas. E nesse processo de chamar outras pessoas, você vai ter que ter uma outra competência, que é a competência colaborativa. Você vai ter que saber trabalhar em equipe. Não é a sua opinião a mais importante, é a do grupo. É saber trabalhar o que o grupo quer. Qual é a cidade que queremos. E não é a cidade que eu quero, é a cidade que a maioria quer. E aí, organizar isso para poder fazer as coisas acontecerem. Ter aí uma resolução integrada de problemas, é a competência 8, tá? E competência 9, comunicação assertiva. Porque não adianta nada você ser o bambambam das coisas se você não sabe se comunicar com as pessoas. Se você não sabe envolver as pessoas no projeto, aí não vai funcionar. Porque Cidade Inteligente é um projeto colaborativo e é um projeto que envolve diferentes interesses e é um projeto que envolve uma competência que é, se você não souber se comunicar com os 4 agentes da inovação, se você não entender, né, qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos, se você não souber envolver pessoas, competência colaborativa, competência 7, então, se você não souber fazer isso, você não vai conseguir ser um consultor em cidades inteligentes. Você não será um consultorice. Então, o processo de se tornar um consultor em cidades inteligentes passa pelo desenvolvimento dessas 9 competências em você, enquanto pessoa. E cá para nós, você querendo atuar como consultorice ou não, ter essas 9 competências desenvolvidas é muito bom para você, para todos os seus negócios.